leia comigo, acompanhe, está em Provérbios 15, 23. Provérbios 15, 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. O outro versículo que tem ligação com o uso da palavra, ou da língua propriamente dito, Isaías 50, versículo 4. Isaías 50, no versículo 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Essa palavra se aplica a Jesus, tanto do Salmo, tanto de Provérbios, quanto de Isaías. São duas expressões reveladoras de Jesus, como alguém que tinha sempre uma boa palavra ao cansado. Uma palavra que estimule, que levante, que erga, que aconselhe, que consola, que conforta. E eu gostaria que você pensasse em Zofar. Zofar é um personagem muito cruel, porque quem tem acompanhado as pregações sobre Jó, quem tem lido alguma vez na vida o livro de Jó, sabe o histórico, reconhece que Jó era uma pessoa, naquele momento, que precisava de apoio. Não é possível que alguém que perde os filhos numa tacada só, 10 de uma vez, que perde todas as propriedades, que perde a saúde, que perde o apoio de todos, não é possível que ninguém se compadeça, ninguém tenha uma palavra boa para dizer, e já venha com sermões prontos e discursos burocráticos, teológicos frios, para empurrar a pessoa que já está na beira do abismo, mais profundo ainda. Por isso que eu li esses dois versículos. A palavra dita a seu tempo, como ela é boa. E a palavra de Isaías relacionada a Jesus. Deus deu a Jesus o mesmo que Ele pode dar a mim e a cada um de nós. Uma palavra boa para dizermos ao cansado. O mundo que a gente vive, irmãos, implacavelmente é um mundo de cansados, de estressados, de doentes, patológicos, psicologicamente perturbados. Pessoas que andam ao nosso redor ou que andam do lado da gente estão à beira de um ataque de nervos ou à beira do suicídio. Estão caminhando vazias de sentido e de propósito. E eu me vi nessas andanças não só grato pelo privilégio de ver coisas lindas, mas de ver um vai e vem frenético de pessoas, e de vez em quando eu parava e me perguntava, o que elas sabem do que eu sei de Jesus? Que sentido tem o ir e vir daqui e para lá, voltar para onde, fazer o que com todas essas informações? E aí eu vi que Zofar não sabia agir de um modo terapêutico, como Jesus nos orienta. Zofar não sabia reconhecer a doença de Jó fisicamente, a doença emocional de Jó. Zofar não sabia sensibilizar a si mesmo para se compadecer daquele homem que tinha um histórico de vida santa, um histórico de vida correta. E apesar disso, ele estava sendo esmagado por um ato soberano de Deus, inexplicável. Nós entendemos porque lemos o livro da história depois que ela aconteceu. Mas enquanto ela acontecia, enquanto as histórias acontecem contigo e comigo, nós não sabemos por quê, nem sabemos para quê. E é só a graça de Deus que nos mantém sem paranoia, sem cairmos no abismo do desespero. Por isso, irmãos, saber o que dizer numa hora dessa é cristão. Saber o que dizer a uma pessoa numa hora como essa pode determinar o fim da vida daquela pessoa ou o resgate da vida daquela pessoa. Quando você lê o capítulo 11 de Jó,
você vai perceber que Zofar era um legalista. E toda pessoa legalista choca, porque ela é crítica. Toda pessoa legalista cria desgraça, porque ela salienta só o erro. Toda pessoa legalista não sabe elogiar nunca. Toda pessoa legalista não sabe comunicar bálsamo. Cada palavra que ela diz pesa, empurra, deprime, chateia. E às vezes uma pessoa legalista, quando quer dizer algo, ela é sarcástica. E Zofar é tudo isso que Jesus não quer que eu seja. Zofar é tudo isto que Jesus não quer que você seja. Por isso, como as palavras de Zofar são terríveis, nós vamos simplesmente lê-las e terminar a meditação com uma palavra de Jesus, que é exatamente o contrário de tudo isso. Os irmãos sabem o que é uma estocada? O que é uma estocada? Só o André. É uma maneira de você espetar alguém. Será possível fazer isso com as palavras? Será que as palavras podem ser como espetos, como adagas que ferem, que vão colocar mais angústia e mais dor? Por isso a meditação vai levar esse nome, as estocadas de Zofar. Aquele tipo de palavra que fere, que aprofunda a dor, que joga pimenta no olho do outro e não traz nenhum bálsamo. Então eu peço que vocês atentem para isso. As estocadas de Zofar. A primeira estocada dele, você é um tagarela. Verso 1, 2 e 3. Jó, capítulo 11, as estocadas de Zofar. Eu vou simplesmente ler, porque eu creio que a interpretação é tão espontânea, é tão natural, que você vai perceber que cada estocada de Zofar é algo que jamais você pode fazer com alguém, contra alguém que precisa de um bálsamo. Veja, irmãos, uma cena, antes de declarar cada estocada de Zofar, me incomodou muito na Itália. Eu não vou ficar falando sempre disso, mas mendigo. Pouquíssimos, mas de uma forma tão humilhante que eu fiquei assim. O mendigo, os poucos que eu vi, ficam numa beirada de uma calçada, totalmente curvados. Eles não podem ser ostensivos, eles não podem se aproximar de ninguém, eles não podem pedir. Eles simplesmente, e na maioria mulheres, com a cabeça coberta, totalmente encurvadas, ajoelhadas, para não prejudicar a passagem de ninguém, e com as duas mãos estendidas em um copinho, esperando, e no máximo uma frase, um papel estendido no chão, com alguma frase ali. Eu falei, meu Deus, tanta riqueza, tantas pessoas passando com a barriga cheia, com a alegria estampada, e aqueles poucos pobres miseráveis fazendo isso. Então, eu fico pensando, Jó estava como esses mendigos, completamente desprezado e desprezível no lixão da cidade. Lembrem-se da cena, cada palavra que vocês ouvirem, desde o capítulo 3 até o capítulo 41, Jó estará ali no lixão da cidade, doente, com o corpo inteiro em chagas, ouvindo estocadas dos seus amigos e finalmente ouvindo a única palavra que o levanta, Deus falando com ele. Jó está na proporção bíblica como esses mendigos que eu vi. Era só passar e chutar. Não tinha mais o que fazer, porque uma simples moedinha de €1 ou alguns centavos jamais iriam resolver o problema daquelas pessoas. Mas Zofar vê Jó e ele vai e chuta, ele condena, ao invés de dizer uma única palavra de amigo que ele era,
para levantar Jó daquela situação. Então, as estocadas de Zofar. A primeira: você é um tagarela. Olha só, verso 1, 2 e 3. Respondeu Zofar o naamatita: porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Será caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? Zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Só porque Jó foi sincero, só porque Jó respondeu aos outros dois amigos, só porque Jó questionou Deus sobre sua sorte, vem Zofar e diz: você é um tagarela. O que você está dizendo? Será, irmãos, que quando você sofrer, é proibido falar? É proibido chegar no irmão no meio do culto e falar: eu estou desesperado. Será que eu não posso? Será que você não... Não, você é crente. Você não pode falar. Pode. Mesmo que alguém venha e diga: você é um tagarela, será que o que você vai dizer vai mudar alguma coisa? Aí ele vem e diz: você tem que ser envergonhado. Essa é uma estocada. Acusa o homem de ser um tagarela e diz que ele precisava ser envergonhado. Irmãos, o legalista faz isso. O irmão que tem misericórdia se coloca no lugar do outro. E aí ele entende a canção que a gente canta na igreja: ame ao Senhor com todo o seu coração, mas ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. As estocadas de Zofar não podem ser as minhas, nem as suas. A segunda estocada dele: você é convencido. Verso 4, parte A. Pois você diz, Jó: a minha doutrina é pura e sou limpo aos teus olhos. Os irmãos estão percebendo aí? A minha doutrina é pura. Jó não foi elogiado pelo próprio Deus no início do livro? Não era um homem correto, elogiado pelo próprio Deus? Então, irmãos, alguém que autoavalia a si mesmo antes da ceia, o que está fazendo? Quando você se examina, ou você não faz isso? Você pega o cálice, você pega o pão, e a Bíblia diz: examine-se, e depois coma, e depois beba. Quando você faz um autoexame, o que você está dizendo? Senhor, aquilo que eu aprendi eu estou fazendo? Aquilo que eu creio eu levo até as últimas consequências? Eu estou perdoado pela tua graça de verdade? Eu sou um filho teu? Ou eu sou apenas um mero religioso passageiro e não tenho o direito de sentar-me a essa mesa? Jó sabia quem ele era. Não era mentira dele dizer: a minha doutrina é pura, a minha crença é verdadeira. Era isso que ele estava dizendo. E Zofar o condena. Zofar diz: você é um convencido. Ora, convencido então era Paulo, muito mais do que Jó, porque Paulo chegou a dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Parece que Jesus é um padrão inacessível. Sim, ele é alto, elevado, os pensamentos, mas é para lá que eu tenho que correr. O meu cristianismo não pode ser meramente burocrático. Por isso que Zofar se sentiu incomodado quando Jó falou: a minha doutrina é pura. Ele o chama de convencido. Depois ele diz: você é culpado. A parte B do verso 4 diz: eu sou limpo aos teus olhos. O próprio Deus disse isso. Não há homem tão reto como ele. O homem era tão puro, tão reto, tão nobre, que até ele fazia sacrifícios antecipados para que Deus perdoasse os prováveis pecados dos seus filhos. Irmãos, é possível ser santo. A Bíblia diz que se alguém não peca no falar, pode comandar toda a vida dele. Mas se alguém erra no falar, por mais que tenha um espetáculo teatral de cristianismo público, no particular ele não passa de um verme. Mas se alguém é puro no falar, no modo de abordar as pessoas com as palavras, ele pode dormir tranquilo com a sua consciência. Mas Zofar ficou incomodado. Você é um convencido. Irmãos, quando uma pessoa chega que nem Paulo em Atos, ele fala: eu tenho a minha consciência limpa diante de Deus. Será que isso aí é pecado? Quando alguém diz: eu não me julgo, quem me julga é Deus. Não é preciso ser convencido no sentido snob, mas é preciso ser convencido no sentido bíblico de que você pode ser puro,
puro no modo de sentir, puro no modo de falar, puro no modo de agir. Por isso, as estocadas de Zofar não são permitidas num ambiente educado pela graça de Deus. Jamais chegue para alguém que está à beira do abismo e diga: você é um tagarela, você só falava na igreja bonito e vivia feio. Você merece muito mais do que está acontecendo. Outra estocada de Zofar: você é ignorante. Do verso 5 ao 11, ele faz um discurso enorme. Até agora nenhum bálsamo, até agora nenhuma boa palavra. Mas olha o que ele diz: você é um ignorante. Do 5 ao 11, oh, se Deus falasse, se Deus abrisse os lábios contra ti, Jó, e se Deus te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da tua iniquidade. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? Você é um ignorante, Jó. A sua medida é mais longa do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade. Bem, Zofar está dizendo: Jó, ninguém pode conhecer Deus. Lógico, plenamente não. Mas cada passo que você dá na direção de Deus, cada versículo que você põe na prática da sua vida, você já está conhecendo um pouco de Deus. A maturidade, a estatura de Cristo é o nosso topo. Enquanto não chegarmos lá, cresçamos, prossigamos em conhecer o Senhor, porque como o novo dia, a sua vinda é certa. Nós precisamos conhecer Deus, passo a passo. Irmãos, lembrem do versículo que foi cantado aqui de manhã. Alguém lembra que versículo que é? Que foi cantado aqui de manhã? Qual é o versículo? 1 Coríntios 2,9. Nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe qual é o melhor versículo? É o próximo. O melhor versículo é o próximo, porque o 9 parece que ele cria uma expectativa hipotética de algo utópico, porque o versículo 10 diz: mas Deus já revelou tudo isso para nós. Nós sabemos o que o mundo não sabe, nós sabemos. Deus nos revelou aquilo que não subiu ao coração do filósofo, aquilo que o mero teólogo não entende, aquilo que o religioso não consegue captar. Deus já revelou a nós, seus filhos, pelo Espírito Santo. Se alegrem em saber dessas coisas. Isso não é esnobismo espiritual, isso não é convencimento de maneira nenhuma. E Zofar nada sabia. Por isso, quando ele via Jó fazer as suas declarações de sabedoria, de conhecimento de doutrina, de santidade, ele se irritava com Jó. Da mesma maneira que toda pessoa que não sabe o que é pureza vai se irritar quando você for puro, quando você for ético, quando você for correto, ele vai se irritar contra você. As estocadas de Zofar: você é um tagarela, você é um convencido, você é culpado, você é ignorante. Mas uma das piores estocadas vem no verso 12: você é um estúpido, ou um asno, ou um cabeça vazia. Olha o verso 12, o que ele fala? Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Olha o que ele diz: Jó, você nunca será sábio, porque você é um asno. Os irmãos já perceberam, lendo aqui parece fácil, mas se transportando para aquela realidade, o homem está quase à beira da morte, cheio de doença no corpo e na pele. A alma dele está triturada pela saudade dos 10 filhos que morreram num dia só. O bolso dele está vazio, a mulher dele está distante, os amigos dele nada sabem de falar algo que o console. E vem o terceiro amigo, ele fica ali abrindo a boca para ver se alguém coloca um pouco de água para aliviar sua sede. E o que ele ouve? Você é um asno. Sabe quando
um asno, um homem como você vai ter sabedoria quando um asno nascer homem. Que tristeza você, na hora mais angustiante da vida, você ouvir alguém, você merece. Ou aquela frase que eu acho uma das mais terríveis: eu não te falei? Essa dói demais, principalmente se vier de alguém que você está ali pedindo socorro para ela e a pessoa chega: eu não te falei? Você faltou na igreja domingo, está pagando pelos seus pecados. Você não veio no ensaio, morra desgraçada. Já imaginou, irmãos? Eu estou falando de algo real para nós. Zofar estava no lixão da cidade, ele não levou um bálsamo, não levou nada para sarar as feridas, mas a palavra que ele dizia era uma verdadeira estocada: você é um asno, um cabeça oca, um estúpido. Duas últimas estocadas: você é impuro, você não é santo coisa nenhuma. Do verso 13 ao 19: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, e estarás seguro e não temerás. Irmãos, Jó já fazia tudo isso. Alguém acha que só porque leva uma vida correta, santa e pura aos olhos de Deus, não vai passar por turbulências? Alguém já ouviu falar que gente boa não morre? Aliás, sabe o que Deus tem feito? A Bíblia diz que Ele não tem prazer na morte de quem? Do ímpio. E na morte dos seus santos? Como é que diz o salmista? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte de quem está pronto para morrer. Mas quem não está pronto para morrer, Deus fala: dá mais uma chance, dá mais um tempo. O que Zofar faz? Ele simplesmente ignora, talvez por inveja, que Jó fosse um homem tão nobre, tão elogiado por todos na cidade, por Deus também. E ele fala: Jó, se... Ele coloca na condicional aquilo que já era real de verdade na vida de Jó. Jó era um homem que dispunha o coração e as mãos para Deus. Jó era um camarada que podia levantar a cabeça com a consciência limpa, sem mancha, sem acusação nenhuma de toda a população. E versículo 16 diz: pois você vai, se você fizer isso, se esquecer dos seus sofrimentos, e deles só terás lembrança como águas que passaram. Quem é que esquece o sofrimento? Ele pode não me perturbar mais, mas alguém esquece? Se alguém já perdeu um filho, esquece que teve filho? Esquece que o filho morreu? Não esquece nunca. A ferida cicatriza por fora, fica frágil e cicatrizada por dentro, mas não esquece. Mas aquela lembrança não o machuca mais. Ele entrega na mão de Deus, porque senão a vida fica amarga, a gente fica azedo para o resto da vida, a gente não louva mais a Deus. Se o amargor de uma tragédia acontecida lá atrás não for aplacada pela graça de Deus, nós nunca mais nos alegraremos em Deus. Zofar, você é um impuro, ele diz a Jó. Você é um indigno, você é um homem manchado, você não tem santidade. E a última estocada: você é incorrigível. Verso 20: os olhos dos perversos desfalecerão, seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do espírito. Sabe o que ele está dizendo para Jó? Você não vai mudar nunca, o seu negócio agora é morrer, acabou. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos, sobre as estocadas de Zofar, dizendo como Jesus reage quando vê gente que merece facadas e pedradas. Sabe como Jesus reage quando vê gente que merece facadas e pedradas? Ele diz: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Como é que vocês acham que essa mulher ficou depois de ouvir isso de Jesus? Como é que ela ficou? Você acha que ela voltou a fazer as mesmas coisas? Você acha que ela ficou com medo de algum fariseu pegá-la na próxima esquina? Ela se levantou daquilo
nova, diferente, perdoada, sem peso, aliviada, pois foi a boa palavra que Jesus disse àquela mulher esmagada pelo pecado e à mercê de ser apedrejada pela ira dos legalistas de plantão. Foi lá Jesus e disse: pode jogar a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. E os homens começaram a largar as pedras, a partir dos mais velhos até os mais jovens, porque os mais jovens demoram muito mais para perceber que são pecadores. Os mais velhos já têm por obrigação e experiência que ter a sensibilidade. Eu sou um verme, eu sou um pecador, eu não tenho direito de pegar pedra e nem faca para espetar na vida de ninguém. Por isso, irmãos da Igreja da Aliança, não usem pedras, não usem facas, não sejam imitadores de Zofar, imitem a Jesus, dizendo a quem quer que seja palavras de bálsamo, de esperança e de cura, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé para a gente orar? Deus bendito, obrigado por esta igreja que o Senhor está tratando. Obrigado por esse povo que nos recebe tão bem depois de alguns dias de viagem. Obrigado pelas palavras de afeto, pelos abraços sinceros, pelas reuniões que aconteceram aqui, por aquelas que ainda vão acontecer. Não queremos nada maravilhoso para nós, nem nada grandioso. Queremos apenas, como uma criança que se aquieta nos braços de sua mãe, queremos nos aquietar em teus braços e queremos que o Senhor nos dê a bênção e o privilégio de, ao abrirmos a nossa boca, sermos como Jesus, tendo sempre uma boa palavra para dizer ao cansado, para injetar nele esperança, alívio, projetos novos, reviravolta, volta por cima. Que tenhamos essas palavras, porque certamente em nosso círculo de amizades, vizinhos e parentes, há tantas pessoas que nada sabem a teu respeito, que vivem nesse mundo sem esperança, sem alento, buscando se realizar em coisas fúteis e passageiras. Mas nós nos alegramos em Jesus e sabemos o que tem sentido e sabemos o que tem valor. Por isso, Pai, entre nós aqui, que as palavras sejam balsâmicas, que as palavras sejam bonitas, sejam palavras que estimulem o melhor de cada um, e que todos os nossos dons e talentos sejam consagrados a Ti, e quando cantarmos hinos, sejamos um único coro. Quando sairmos daqui e falarmos alguma coisa, sejamos uma única voz, imitando a voz balsâmica e encorajadora de Jesus. Fica conosco, guia-nos em paz, abençoe os planos, projetos, o cotidiano, os dias especiais, cada domingo, cada reunião, e traga o Teu povo logo mais à noite para Te adorar e para compreender qual é a força que a união traz para a família do Senhor aqui na terra. Em nome de Jesus nós oramos. E agora, queridos, que a graça maravilhosa suavize as durezas da vida, que o amor de Deus possa ser o grande patrimônio de seus corações, e que a paz, o poder, o consolo do Espírito Santo vos acompanhe agora e sempre. Amém.